Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo, que você confere aqui, meu caro ouvinte, na Rádio da Fraternidade Legítima, a rádio que toda a família pode ouvir, a Rádio Rio de Janeiro. Aqui nós estudamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E Pedro de Camargo, com a obra Nas Pegadas do Mestre, está nos ajudando a compreender, dilatando os horizontes desse entendimento e qualificando-nos, fortalecendo-nos na convicção para melhor fazermos as escolhas coerentes com relação à voz da própria consciência, do que o nosso coração pede, da libertação de todo o mal. Nós, meu caro ouvinte, desejamos que Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que a alegria cristã do Evangelho faça parte da sua vida em abundância, que a substância do amor divino preencha a sua alma, alimentando a sua vida, para que você, fortalecido, também possa trabalhar voluntariamente no bem, exercer na prática o Evangelho de Jesus, divulgando, ensinando e trazendo para o seu coração, abençoando o seu lar, sua família, onde quer que você se encontre em sua vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo O Grão de Trigo. Você sabe, né, meu caro ouvinte, que Jesus utilizava diversos recursos comparativos como forma pedagógica de ensinamento. E logo no início do capítulo, Pedro de Camargo saca do Novo Testamento uma passagem do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12, versículos 23 e 24. Disse o Mestre Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. E Pedro de Camargo comenta: tais foram as palavras do Senhor, referindo-se ao próximo martirológio. Martirológio, meu caro ouvinte, é um histórico de padecimentos que o esperava. Ele compreendia perfeitamente a necessidade de se sacrificar pelo ideal que encarnara, para que esse ideal vingasse e frutificasse. Então Pedro de Camargo está nos dizendo, meu caro ouvinte, que Jesus, em plena convicção e segurança, apresentava a proposta de valores do Espírito, demonstrando as leis naturais através da transformação da matéria. Então, a morte do corpo estabeleceria a supremacia do Espírito, e assim nos ensinando o verdadeiro sentido da vida. Como de costume, usando aquele processo eminentemente pedagógico, o mestre refere-se às analogias para gravar seus ensinamentos. E que sabedoria profunda em tão singela semelhança! A semente, para proliferar, há de dar-se a si mesma em holocausto. Enquanto se mantiver ilesa, em estado integral, os germes que encerra permanecerão latentes, inativos. Para que entre em ação, é indispensável o sacrifício.
quando a semente desaparece, imolada no seu seio úmido da terra, é precisamente quando a vida surge desse aparente aniquilamento em largos e francos borbotões. A cova não se fecha sobre ela, senão para se abrir em seguida, a fim de a restituir centuplicada. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, portanto, as leis morais, o capítulo 6, da lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Questão número 728, elaborada pelo codificador da doutrina espírita Allan Kardec. É lei da natureza a destruição? Então veja que Allan Kardec está abordando justamente essa conversão da matéria com forma de destruição aparente para, segundo Pedro de Camargo, surgir em borbotões centuplicados. E os Espíritos respondem que sim, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então veja a abordagem, o horizonte que os espíritos superiores nos trazem, meu caro ouvinte, demonstrando que a vida é incessante no processo de transformação para que ocorra a regeneração. E Allan Kardec faz a subpergunta A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então nós fazemos parte desse mecanismo pedagógico de interatividade em busca dessa essência maior. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, meu caro ouvinte, o princípio inteligente é essa matéria-prima que vai sendo elaborada no laboratório do mundo invisível e passando pelos diversos reinos na Terra até formar a individualidade com a propriedade da imortalidade, que é a formação do espírito. Mas que também o princípio inteligente é sinônimo de propriedade natural do potencial do próprio espírito. E Kardec continua perguntando, 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então, ao mesmo tempo que existe essa interatividade pela destruição e renovação, transformação e regeneração, por que também existe esse recurso da natureza em preservação e conservação? Perguntou Allan Kardec.
a fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda a destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, em tudo na natureza há um objetivo com relação ao tempo certo determinado por Deus nesse mecanismo de crescimento. E a questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Então, por que, meu caro ouvinte, Kardec está perguntando, por que a morte ainda é instintivamente vista ainda com tanto horror? E os Espíritos respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. E Pedro de Camargo vai acrescentar: tal é o que se passa com o homem. Para que ele dê o que de melhor encerra, é necessário dispor-se ao sacrifício da sua personalidade. Enquanto esta não se oferece em holocausto, os altos poderes do espírito jazem improdutivos, no estado de simples germes, como as propriedades ocultas no âmago da semente. No fundo de nossas almas estão escondidos tesouros inestimáveis. O personalismo impede que nos apossemos desses bens. Vamos continuar estudando o capítulo O Grão de Trigo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo O Grão de Trigo, em que Jesus está apresentando a lei de destruição, a condição passageira da matéria, as potencialidades do espírito que surge perante o sacrifício das limitações que se estabelecem no corpo físico, trazendo como recursos naturais, através da renúncia do trabalho do bem, do esforço constante por essa regeneração, desenvolver a supremacia das potencialidades do espírito, que todos somos, meu caro ouvinte. E Pedro de Camargo continua dizendo que esta limitação refere-se também às condições das características da obra inacabada que somos, e nos permitimos a sua exacerbação,
É o caso da grande chaga da humanidade, o egoísmo, que Pedro de Camargo vai dizer que é um misto de orgulho e sórdida ambição. E escravizando-nos às coisas externas, não nos deixa tempo para sondarmos nosso interior. Ou seja, se nos habituarmos exclusivamente ao exterior, aos sentidos materiais, nós apagamos as possibilidades da visão de espírito. É isso que Pedro de Camargo está dizendo. Imaginemos a semente sempre resguardada de toda e qualquer influência, mantida em perpétuo estado de conservação. Que utilidade teria? De onde vem o valor da semente, senão de sua intrínseca propriedade de germinação? E como promover esse fenômeno sem a sacrificar? Mas poderemos. A semente que frutifica seria porventura aniquilada? De modo algum. Apenas a aparência foi desfeita. Foi por isso que Jesus disse, meu caro ouvinte, que o reino dos céus não viria de forma aparente. A essência, a vida, porém até então embaraçada e oculta na forma, transfundiu-se no broto, no caule, no tronco, de onde pendem ramos frondosos, ostentando belas flores, sazonados frutos também. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 11, o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender da hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, que é Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro, que é Pilatos, lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração do homem por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que os cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel assinou na cidade de Paris em 1861. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo:
Eis a imagem do homem. Enquanto ele permanece egoisticamente encastelado em seu personalismo, nada pode produzir de elevado ou digno de nota. À medida, porém, que vai resolvendo dar-se em sacrifício pelas causas nobres, transforma-se numa fonte perene de bênçãos para si e para outrem. Então, o personalismo é fruto do egoísmo, meu caro ouvinte. O achismo, as nossas ideias ainda estreitas, pequenas, da nossa visão da experiência que temos como encarnados, muitas das vezes julgando os próprios ensinamentos do Mestre, ou querendo fazer da doutrina espírita a nossa visão estreita desse personalismo. Quem quer ganhar a vida, perdê-la-á. Quem se dispuser a perder a vida por amor do Evangelho, ganhá-la-á. Lembra Pedro de Camargo, mais uma vez, palavras sábias do Mestre, indicando a renúncia, indicando o sacrifício pessoal, do esforço em substituir, muitas das vezes, gostos por ações em que se estabelece o altruísmo, pensar no semelhante, ser útil onde quer que estejamos. É indispensável imolarmos nosso eu. De tal depende todo o bem presente e futuro. Não há sacrifício perdido, do menor ao maior. Todos trazem consequências proveitosas à evolução de nosso espírito. Ofertemos, pois, em holocausto, nossas vaidades, nossas ambições, nosso personalismo e nossa própria vida, se tanto for preciso, para que de nosso interior resplandeça a luz divina que ali se esconde, para que nossas almas possam refletir com límpidos cristais a imagem santa de Deus, a cuja semelhança fomos criados. Então todo esse potencial de luz, meu caro ouvinte, todo o desenvolvimento, a evolução que é individual, só se estabelecerá quando nós substituirmos o nosso personalismo, substituirmos as nossas vaidades, nossas ambições, pelo bem ao nosso próximo, aprendendo a amar. Sejamos como o grão de trigo, finaliza Pedro de Camargo, que morrendo produz muito fruto. Eis a imagem que o Mestre nos traz em sua lição divina e pedagógica, usando recursos simples da natureza. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, e aqui o verbo odiar, meu caro ouvinte, significa amar menos, na tradução do hebraico. Guarda-la para a vida eterna. Conceitos. Então, quem neste mundo amar menos a sua vida, guarda-la para a vida eterna. E vida eterna é o presente, é a ausência do tempo, é a completa satisfação de interatividade com o dever cumprido. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículos 23
a 26. Somos sementes constituídas de recursos e potenciais em estado latente, de características superiores da criação divina, meu caro ouvintes. Vamos nos permitir a transformação pelo trabalho do bem. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.